Irmãos, hoje é um dia muito bom, um dia muito especial. Amém? Quantos acham que hoje é um dia especial? Eu acho um dia muito especial hoje porque hoje eu consegui amanhecer. Estou vivo, estou com vida. E queridos, é muito bom estar vivo. E é muito bom, além de estar vivo, é muito bom servir a Cristo. E hoje eu quero, fui incentivado, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, involuntária, de fazer algo que da última vez eu não fiz, que eu costumava fazer quando eu estava cá com os irmãos. Eu sei que todos os irmãos hoje estão de máscaras, estão muito bonitinhos, mas eu vou começar com uma frase da nossa querida irmã, né, Vê ontem falou uma frase que foi muito legal. Ela disse bem assim, que ela tem um lema: primeiro a gente ri e depois a gente acha o motivo. Eu achei muito legal isso. E aquilo ficou dentro do meu coração e da minha cabeça ontem. Né? E ontem eu tive o privilégio de vir cá ainda fazer algumas coisas aqui na igreja. Eu estava aqui e aquilo ficou na minha cabeça. Primeiro a gente ri, depois a gente acha um motivo. Eu sei que os irmãos não podem tirar as suas máscaras. Mas como é sempre de costume, eu estando por cá, eu sempre peço para os irmãos olharem para o irmão que está do seu lado. Então, quero que você, nessa manhã tão abençoada, dê uma olhada. Eu sei que todos conhecem o sorriso um do outro. Irmão, conheço o sorriso, acho, de quase toda a gente aqui. Então, quero que você, além de dar um sorriso para ela, então vamos acrescentar algo a mais, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? A pastora até falou um pouco hoje. Momentos e situações difíceis como estas vão vir. Porém, o que eu acho muito lindo em Cristo é que Ele nos ajuda a ultrapassá-las com o seu amor. Então, além de você olhar para o seu irmão e dar aquele sorriso, aquele belo sorriso que está por detrás desta máscara, você vai fazer assim um coraçãozinho para ele, assim, ó. Amém? Vamos lá. Dá um sorriso e faz um coração assim para ele, porque isso demonstra o quanto você o ama, amém? Primeiro a gente ri, depois a gente acha o motivo. Amém? Então vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Porque Ele merece. Queridos, Ele é maravilhoso. Amém? O momento em que nós estamos vivendo agora, como a pastora Rita disse, para nós orarmos por coisas que ainda não aconteceram, nos dá a oportunidade de ver o quanto Ele é maravilhoso. Amém? E quando é que Ele quer fazer isso? Amanhã? Depois de amanhã? Não, Ele quer fazer isto agora. E assim, irmãos, essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos é de um devocional. Amém? De um devocional que nos nossos live especiais, assim, eu sempre procuro algo diferente para fazer. E eu lembro que nesse devocional que eu fiz um pouco da palavra hoje, foi um tempinho antes, um mês antes, a pandemia. Amém? Foi lá na casa do Toninho com a Cássia. Eu achei muito legal. Nesse dia nós tivemos lá os nossos pastores, pastor Aguinaldo e a pastora Rita. Neste mesmo dia também nós soubemos que mais uma pessoa do nosso live estava grávida. Amém? Sabe, queridos, não foi você não, Cássia. Né? Foi o primeiro live também, né, que a nossa queridíssima irmã Patrícia com o irmão Mábio também estiveram presencialmente nos nossos lives. Então, queridos, foi muito, muito, muito legal naquele dia. E quando o pastor pediu, né, filho, você podia fazer uma palavra, tem uma palavra? Eu lembrei desse devocional, que é um devocional que é muito para nós dos dias de hoje. Pelo menos para mim foi muito importante em todo aquele período e até tem sido agora esse período. Amém? Você pode colocar, Vitor, o título da nossa mensagem é O Maravilhoso Agora. Vamos falar junto esse título? O Maravilhoso Agora. Vamos falar mais uma vez? O Maravilhoso Agora. Por que, queridos, o maravilhoso agora? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Amém? E a palavra dele mesmo diz, né? Que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Ele é maravilhoso. E por que o agora? Porque tudo que Ele tem preparado para nós, tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas é
agora. Amém? Eu estava até assim, parece que Deus ele foi moldando mais ainda para que eu pudesse entender um pouco mais desta palavra, que na semana passada nós tivemos o privilégio de ter nós mesmos nos convidado a ir lá na casa da pastora, fazer uma visita, amém? Porque a gente sabe que toda vez que nós vamos lá, nós somos bem tratados. Então, nós fomos lá no domingo, comemos lá um bolinho, aquilo é um bolinho ou é um pãozinho? Um scone, amém? Então, sabe, nós estávamos a conversar e eu estava a falar com a pastora, eu tenho buscado mesmo viver algo que a senhora tem dito, que é viver a eternidade agora. Eu não posso começar a viver a eternidade quando eu morrer, eu preciso começar a viver a eternidade agora. Eu só vou dar uma pausa para um sono e depois, é claro, se a igreja não for arrebatada antes, eu tenho que crer que eu vou subir, amém? E melhorar ainda mais para eu poder subir. Então, só vou ter uma pausa para que eu possa subir. Mas tudo que Deus quer de nós, Ele quer para hoje, Ele quer agora. É claro que tudo tem uma mudança na nossa vida, tem, mas é agora. É agora que nós devemos procurar os milagres, é agora que nós devemos mudar o destino, o rumo das nossas vidas. Amém? É agora que nós precisamos viver a verdade de Cristo Jesus. É agora. Amém? E a palavra do Senhor diz, pode passar, Vitor, por favor. Assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu quero parar apenas aqui. Jesus ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Se nós pararmos, irmãos, para pensar, em algum momento, houve em algum momento na tua vida, porque eu sei que já houve na minha vida, em que eu já me fiz a seguinte pergunta: será que o caminho que eu estou a percorrer é o caminho verdadeiro? Vai levar a algum lugar? Será que o caminho que eu estou a percorrer é realmente o caminho que vai me levar não só à questão da salvação, mas a entender mais e mais o coração de Deus? Amém? Será que a verdade que eu estou vivendo hoje é a verdade verdadeira de Cristo? Será que é a verdade mesmo que Cristo quer que eu viva? Amém? E a vida, será que a vida que eu tenho vivido é uma vida de paz? É uma vida alegre? É uma vida plena? Amém? Será que tudo isso eu tenho feito na minha vida? Amém? Irmãos, sabe por que eu digo isso? Porque ainda hoje, sabe, no início desse ano, eu confesso para os irmãos que eu me fiz essa pergunta. Amém? Quando Deus ele colocou esse devocional na minha vida, Ele colocou para que eu parasse e repensasse muitas ações, muitas atitudes minhas. Amém? E eu creio que é muito para nós, para cada um de nós realmente repensar. Porque Jesus ele diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E nessa manhã, irmãos, eu quero trazer para os irmãos a importância de Jesus nas nossas vidas nesse sentido. Sabe, a essência de Jesus, não apenas nos mostrando o caminho, mas que nós possamos entender que Ele está a caminhar junto conosco. Sabe, não é apenas Jesus a verdade, mas é Jesus dia a dia nos moldando através da sua verdade. E a vida, queridos, é uma vida de plenitude, uma vida de paz, uma vida de alegria. Amém? Assim, para os irmãos terem uma ideia, as pessoas que me conhecem mais a fundo, sabem que eu ainda tenho muitas falhas. Eu acho que, irmãos, daqui eu acho que eu devo ser o mais pecador dos irmãos. Sabe? Porém, dia a dia, o Senhor vai me ajudando a moldar essas falhas que ainda há na minha vida, para que eu possa melhorar, para que eu possa ter realmente um caminho correto, uma mudança, sabe? Olhando para os outros caminhos, dizendo, não, eu vou continuar e vou permanecer neste caminho. Amém? Eu vou mudar através da sua palavra, que é a verdade, para que eu possa, aí sim, viver na plenitude, uma vida de alegria, uma vida de paz e uma vida de abundância, porque foi isso que Ele nos prometeu. Amém? E quando o Senhor Jesus, Ele diz, olha, eu sou o caminho. Amém? Quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele fala da nossa jornada de vida com Ele. Amém? Da presença dEle conosco.
mas também de um modo de vida que gira em torno da nossa fé. Significa o simples hábito da nossa vida diária. Se eu oro, sabe, se eu estou buscando realmente viver, seguir aquele caminho. Olhando, irmãos, se nós pararmos e analisarmos durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã, nós estamos aqui seguindo com Cristo Jesus. Eu estou seguindo com Cristo Jesus. Mas em algum momento, o que pode acontecer? O diabo ele pode querer colocar ali um entroncamento para que você possa ver uma saída que está mais fácil, de livre acesso. Eu não sei vocês, mas às vezes eu ando aí nas autoestradas e eu acho muito legal que tem aqueles letreiros dizendo perímetro tal, 5 quilômetros, transporte avariado, 5 quilômetros aqui de engarrafamento. Aí tá, e você vê que a sua situação ou algo na sua vida está difícil, aí você vê, pode engarrafar um pouquinho aqui, porque o Espírito Santo ele nos comunica conosco no decorrer do nosso caminho, nos dizendo, olha, não faz isso, porque isso ali na frente pode gerar ali uma lomba mais alta e pode avariar, ou então tu vai ter que dar uma caminhada um pouco a mais. Aí só que aí tu vê, olha, aí tem um outro letreiro escrito, via vazia, conduz à vontade. O problema é esse, conduz à vontade. Ande à vontade, livremente. Você pode caminhar com Cristo e andar livremente. Vai ter alguns percalços? Vai, porque é normal. Com Cristo ou sem Cristo, na nossa vida, uma coisa que nós devemos entender. Pode haver percalços. Porém, quando nós estamos realmente caminhando com Cristo, o que é que Ele vai fazer? Ele vai sempre nos alertar. Ele vai sempre nos mostrar a hora que nós devemos ir mais rápido e na hora que nós devemos abrandar. Na hora que nós podemos nos sentir ainda mais seguros na estrada e a hora que nós devemos ficar mais atentos. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus ele diz para que Ele é o caminho, é porque Ele é o caminho. Se nós andarmos com Ele, nós vamos sempre andar no caminho. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz, lá em Jeremias 26:13, agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor. Ou seja, Ele mesmo diz, olha, melhorai os vossos caminhos. Ou seja, Ele é o caminho. Porém, como eu estava a falar, algumas das vezes nós vamos ver ali um sentido que pode nos levar para outro lugar. O que Ele quer que a gente entenda, olha, melhora o teu caminho, não vai por lá. O melhor o teu caminho, não precisa ir com tanta velocidade. Sabe, eu estava a conversar com a minha esposa e ela estava a chamar minha atenção que ela disse que ultimamente eu tenho andado um pouco mais rápido no carro. Eu fiquei assim, tudo bem, puxa a orelha, mas puxa um pouco mais devagar. Ela falou, você não é assim, meu amor. Então eu acho que você tem que melhorar. E eu vejo Jesus, eu vou usar aqui o termo que a minha esposa usou, eu vejo Ele olhando para nós e dizendo assim, olha, Sinara, meu amor, não é esse caminho que tu tens que seguir. Eu te amo, segue este caminho. Amém? Sabe, queridos, eu vejo Jesus Ele falando conosco, olha, melhora o teu caminho. Sabe, Laura, diminui mais. Estás aí muito rápido. Não quero que te magoes. Abranda. Eu te amo. Calma. Amém? Ou talvez ele possa olhar para o Gilson e dizer, Gilson, olha, tem um letreiro que diz ali, cuidado. Curva. Cuidado na curva. Queridos, então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Jesus, Ele quer melhorar ainda mais o caminho pelo qual nós estamos fazendo o tráfego. Sabe, por onde nós estamos a andar. E isso é importante. E ele diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantos aqui conseguem conduzir, irmãos, de noite,
sem ter os faróis ligados, numa autoestrada, onde é tudo escuro. Não há como, queridos. Ou seja, nós precisamos ligar para nós podermos ver o que há na nossa frente, o que Jesus, ele diz bem assim, olha, eu sou a luz do mundo. Amém? Quem me segue não andará em trevas. E também não andará nas trevas. Quem me segue sempre verá tudo aquilo que está à frente, porque eu vou clarear os vossos olhos. Eu vou tirar as escamas para que tu possas ver. Eu vou clarear as tuas ideias, para que tu possa tomar as melhores decisões que têm que ser tomadas. Amém? Se tu me seguires, olha, eu sou o caminho, Ney, eu sou o caminho. Olha para a minha luz, Ney. Amém? A minha luz, ela é clara. A minha luz, ela não causa dano aos olhos, pelo contrário, a minha luz cura, a minha luz trata, a minha luz deixa tudo limpinho como tem que ser. Amém? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? Porém, quando eu estou no caminho certo, eu começo e passo a entender que algumas coisas na minha vida precisam ser mudadas. Amém, Vitor? Você pode passar? Eu achei muito interessante, essa é uma frase que eu estava a olhar, que diz assim, o tempo passou, muita coisa passou, muita coisa mudou, mas Jesus continua a ser o caminho. Né? A pastora até falou aqui, Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Sabe, irmãos, se nós pararmos para analisar, Jesus, ele era o caminho naquele tempo. E Jesus é o caminho nos nossos dias de hoje. Nada mudou. Agora, por que nós devemos abrir bem os nossos olhos e olhar por onde caminhamos? Por quê? Pode passar, Vitor. A palavra do Senhor diz... não, acho que não está aí. Em Mateus 15, 14 diz, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, ambos cairão na cova. Ou seja, um abismo chama um outro abismo. Isso é muito interessante. Por que nós devemos entender que nós devemos andar pelo caminho que é Jesus? Porque se nós não andarmos, nós não conseguiremos levar outras pessoas a andar no caminho que é Cristo. Amém? Se nós não caminharmos no caminho correto, sabe, ninguém vai querer caminhar conosco. Amém? Só um exemplo, você gostaria de caminhar e andar com uma pessoa que te incentiva, que te impulsiona, ou uma pessoa que é apenas tagarela e chata? Amém? Eu tenho aprendido muito isso. Sabe, eu tenho aprendido a melhorar. A minha esposa até diz, amor, você precisa melhorar em alguns aspectos. Amém? Então, melhora nisso daqui. Aí eu chego no meu discipulado e meu pastor olha para mim com muito amor. E aqui vai uma dica, irmãos, eu aprendo muito ouvindo, né? Às vezes eu aprendo mais ouvindo do que perguntando. E eu gosto muito do pastor que ele me dá muitos exemplos de acontecimentos da vida dele antiga, de acontecimentos principalmente da vida dele de agora, de como o Senhor transformou a vida dele, de como ele melhorou. Amém? Principalmente em todas as áreas, como nós podemos melhorar. E uma coisa que a minha esposa, ela me ajuda muito, o meu discipulador também me ajuda, é a minha maneira como me expressar. E eu luto e eu estou aprendendo um pouco mais. Por quê? Porque a forma de nós nos expressarmos, a forma como as pessoas veem como nós andamos no caminho, é que vai definir se elas vão querer também trilhar o mesmo percurso que nós, juntamente conosco, ou elas vão virar na primeira curva à direita ou na primeira curva à esquerda. Amém? Porque um cego, ele não pode guiar outro cego. Porque Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo. Amém? Vocês são as luzes desse mundo. Vocês é que vão fazer a diferença. Elas vão ver o caminho através de cada um de nós. Amém? Então nós precisamos muito entender isso.
Como é que nós temos andado pelo caminho também? Será que nós temos sido exemplo na nossa caminhada com Cristo? No nosso modo de agir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar. Amém? Irmãos, eu tenho aprendido e eu tenho buscado aprender mais ainda. Eu estava falando para minha esposa ontem que esse ano é o ano que Deus tem me quebrado muito, me quebrado mesmo, vou falar para os irmãos, me quebrado, para que eu possa ser realmente não só um cristão, mas uma pessoa melhor, um irmão em Cristo melhor, para que as pessoas consigam caminhar e não querer sair do meu lado no meio da nossa caminhada com Cristo. Amém? Para que elas permaneçam, porque Ele é o caminho. E também a palavra do Senhor diz: eu sou a verdade. Amém? A verdade é aquilo que existe, que é real, que é correto. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Amém? Muitos podem não acreditar. Muitos podem até insinuar que não é assim. Hoje em dia, é muito comum nos dias de hoje, as pessoas reverem e dizerem bem assim: olha, precisamos rever leis, né? Já vi até de autoridades religiosas dizer: olha, nós precisamos rever a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita num contexto muito antigo. Hoje nós vivemos outro tempo. Queridos, eu falo para vocês, eu tenho aprendido que a Bíblia é a palavra de Deus. E uma coisa que eu sei de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente, onisciente. Amém? Ou seja, Ele não muda. Aquilo que Ele disse, que está na palavra dEle, Ele vai cumprir. Porque a palavra dEle é a verdade. Amém? E outras pessoas podem ter até opiniões diferentes. Mas isso vai mudar a verdade? Não, não vai mudar a verdade. Amém? Isso aqui é um microfone? É um microfone. Ele não vai virar um telemóvel só porque eu posso achar que ele é um telemóvel, não é verdade? Eu posso dizer: ô Lídia, não, isso é um telemóvel, eu falo e tu me escuta isso aí. Estás a escutar-me? Mas ele não é um telemóvel, ele é um microfone. Porque essa é a verdade. A verdade é que ele é um microfone, ele não é um telemóvel. E assim mesmo é a palavra de Deus, ela não vai mudar. Ela vai permanecer, tanto para as suas grandiosas promessas, tanto para os seus pertinentes avisos. Amém? E isso nós devemos entender. Sabe, aquilo que a pastora falou, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo, sabe, que nem passou na mente humana. Sabe aqueles milagres grandiosos que ainda podem ser feitos? Tudo aquilo é para nós hoje. Amém? A verdade de Cristo é para nós hoje. A mudança de vida é para nós hoje. A mudança de pensamento é para nós hoje, é agora. Porque isso, irmãos, é maravilhoso. Amém? Irmãos, eu era mentiroso. Hoje em dia, eu já não sou mentiroso. Hoje em dia, o diabo tenta me induzir a mentir. Amém? Antigamente, eu só queria usufruir as vantagens através de falácias. Mas hoje em dia, Deus ele me mostra que Ele vai fazer grandes coisas acontecerem na minha vida, através da sua verdade, a verdade dEle. Porque é uma verdade plena, a verdade não vai mudar. A verdade é a verdade. Amém? E uma coisa que também nós devemos nos fazer é a seguinte pergunta, irmãos. Fazemos o que é verdadeiro ou fazemos o que é falso? O que é fácil, perdão. Fazemos aquilo que é verdade, preferimos fazer aquilo que é correto, que é certo, ou preferimos fazer aquilo que é fácil? Amém? Nós estávamos essa sexta-feira falando, o pastor estava falando Tadeu, e era uma palavra que a gente já tinha visto, mas foi muito legal relembrá-la novamente. Mas a mudança em Cristo Jesus, ela fala muito de andar lado a lado com Ele.
em falar a verdade. Agora, parem para imaginar. Amém? Está lá, Jesus está numa festa que não é na casa dele, mas é claramente para ele. Todos estão ali festejando. Amém? Né? Vou usar aqui o exemplo da irmã Marta. A irmã Marta está lá, sabe, fazendo as coisas, fazendo tudo, ali de um lado para o outro, vai, puxa, pega um ICT, não, pega ali, né, uns bolinhos, sabe, um pãozinho de leitão que é tão gostoso, sabe, queridos, aí Marta chega com Jesus, aí diz bem assim, olha Jesus, tu não te importas que o Davi fique ali só a me olhar? Manda lá o Davi sair lá, o Davi está sentado ali, só te olhando ali, ouvindo, de vez em quando ele vem aqui, né, beija a tua mão, sabe, diz que o Senhor é lindo. Ô Jesus, diz para ele vir me ajudar. Agora parem para imaginar. Jesus ele poderia chegar e dizer, ô Davi, ajuda aqui a irmã Marta. A irmã Marta que está correndo de um lado para o outro, vai ficar louca desse jeito, ajuda aí. Podia. Mas ele fez aquilo que era fácil ou ele fez aquilo que era verdadeiro, que era correto? Amém? Ou ele fez aquilo que era verdadeiro, porque ele sabia que o tempo dele ali naquele lugar estava para acabar. Daqui com alguns dias ele ia ter que partir para um outro lugar, ia fazer uma viagem para lá nos esperar. Agora ele fez aquilo que era correto, aquilo que ele viu que era necessário, aquilo que ele viu que era verdadeiro, porque ele se importa com a verdade. Amém? Sabe, queridos, e isso também é quanto à questão das nossas falhas, daquilo que é preciso melhorar. Amém, irmãos? Eu tenho aprendido muito, como eu falei para os irmãos, aprender como falar, sabe? Como me comunicar. Estou aprendendo ainda a me comunicar melhor. E, como a pastora disse, ela, quando ela vai fazer os discipulados dela, ela fala tudo aquilo que a Bíblia diz. Ela não fala aquilo que é fácil, ela fala aquilo que é verdadeiro. Quando nós estamos a conversar com uma pessoa, que ela está a abrir ali o coração, amém? Nós devemos fazer aquilo que está na Bíblia ou aquilo que nós pensamos. Eu acho. Olha, eu acho que tu deverias fazer isso. Ou nós devemos dizer, olha, a Bíblia diz, referente a isso, que isso é o correto a ser feito. Isso tem que ser feito desta forma, porque é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, desta forma. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz, pode passar, Vitor, por favor, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estava lendo vendo o meu Face, e tinha ali uma postagem assim, embora muito forte, muito verdadeira. Irmãos, ela confrontou a minha vida, aquela palavra. Aquela frase confrontou a minha vida. Ela falava o seguinte, ela diz, olha, os cristãos, nos dias de hoje, não querem conhecer a verdade. Porque à medida que eles conhecerem a verdade, eles serão impulsionados, desafiados, amém? A praticá-las. Gente, eu fiquei assim, eu digo, opa, está dizendo que eu não estou praticando a palavra? Frase. Olha a frase, eu vou já te deletar aqui do meu Facebook. Vou te colocar aqui 30 dias suspenso aqui. Irmãos, à medida que nós vamos conhecendo a verdade, é para a verdade nos libertar. Ou seja, quando nós conhecemos Jesus, quando nós vemos aquilo que Ele está a praticar hoje, nas nossas vidas, e através das nossas vidas, é para que nós possamos, logo mais à frente, ter uma vida plena. Ou seja, foi a verdade que me libertou da mentira, foi a verdade que me libertou, porque eu gostava, sabe, de beber bastante, assim, virar 2, 3 dias bebendo, amém? Sabe, foi a verdade que me libertou. Foi a verdade.
Ou seja, a palavra de Deus que foi me libertando. Sabe, foi a palavra de Deus que disse que eu precisava ser fiel e que eu precisava me guardar para o meu casamento. Foi a palavra de Deus, foi a verdade que foi me libertando dia após dia. Quando eu fui conhecendo a verdade, algumas práticas, foi a verdade que disse, olha, Ney, a palavra branda acalma. Acalma tanto a outra pessoa quanto a ti mesmo. Amém? Sabe, irmãos, porque quando a gente não consegue se libertar através das palavras, às vezes nós cometemos erros que podem ser muito chatos em nossas vidas. Amém? Vou só contar agora uma de sexta-feira agora. Eu tinha retorno ao médico. E eu saí de casa, só que eu fui displicente. Eu parei num local que eu não deveria ter parado. Então eu peguei uma multa. Amém? Peguei uma multa, irmão. E foi muito interessante. Foi muito interessante porque eu tinha que parar ali próximo ao local onde eu ia pegar os exames e ir para a consulta. Parei, peguei os exames e deixei o carro lá estacionado. Para a consulta, olha, por isso que eu digo, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Eu fui para a consulta era 3h40 da tarde. Cheguei lá 3 horas, aí o guarda não deixou eu entrar, disse, olha, agora a norma é que tu tem que esperar para entrar 10 minutos antes. Eu, tudo bem, fiquei ali, ele falou, olha, se tu quiseres, tu podes ir dar uma volta e voltar daqui a pouco. Eu preferi ficar lá, parado, esperando, como qualquer pessoa normal. Entrei, faltando 10 minutos, e o carro lá, estacionado, com o parquímetro pago. Amém, irmãos? Não deixei de pagar o parquímetro. Fui lá, deixei. Quando deu 3:55, olha, eu preciso mesmo voltar, porque o meu parquímetro vai encerrar o horário às 16h07. Então eu preciso voltar lá e colocar mais moedinhas. Ela tá bem. Quando eu chego lá, o que tem lá? Um aviso. Queridos, onde foi o crente? Foi para debaixo da terra, porque eu falei para a Gisele, meu coração explodiu naquela hora. Sabe, eu fiquei assim, né? Algumas pessoas que sabem que eu não posso ficar chateado nem nervoso. Então, queridos, o meu coração, e eu digo, ainda preciso ir na consulta. Sabe, queridos, eu fui na consulta, conversei lá com a médica, graças a Deus ela disse que estava tudo bem comigo, né, que não tinha nada, que era só talvez assim, alguma coisa que acontece quando a gente dorme, nós ficamos pouco tempo sem muitos movimentos, essas coisas assim, ela foi me explicando algumas situações. Mas, querido, como era que estava o meu coração? Por dentro eu estava, pois é, doutora. E aí nós entramos num outro assunto delicado, e eu estava lá conversando com ela sempre, pois é, então, doutor, olha, peço perdão por essa situação, que era um ponto, né? Ali era uma outra situação, e eu conversando com ela, e falando assim, normal, gentil, amém? Irmãos, aí eu digo, agora eu vou lá resolver o problema dessa multa. Porque essa coima aqui não está fácil de ser paga, não. E o nosso dinheiro estava contado para o final do mês, amém? E, queridos, eu fui. Eu digo, eu vou andando, que é para minhas pernas cansarem e acalmar o meu coração. Eu fui andando de lá do centro de saúde até lá onde eu tinha que ir. Queridos, eu fui, meu coração assim, pam, e eu dizendo, olha, Deus, o Senhor sabe, olha, eu paguei, Senhor, até paguei o parquímetro. Mas a única coisa que Deus disse foi, você foi desleixado. Agora tu tem que cumprir aquilo que está na palavra. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu cheguei calmo? Não cheguei calmo. Cheguei pro o meu coração que estava tremendo por dentro. E não estava a bater, estava a tremer. De raiva, sabe? Não é deles, mas de raiva por toda a situação. Eu ali pedindo, Deus, olha, por favor, me ajude a controlar as minhas emoções. Me ajude a controlar aquilo que eu vou falar. Sabe, queridos? Porque não é fácil.
em alguns momentos, viver a verdade. Amém? Não é fácil, nós estamos sempre a falar delas. Amém? Mas não é fácil algumas vezes viver a verdade. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Não é verdade? Como algumas pessoas aqui sabem, há cerca de 1 ano atrás, a minha filha sofreu um pequeno acidente. Eu gosto de colocar como um acidente. Foi fácil perdoar o que aconteceu? Não. Mas era necessário. Sabe, porque Jesus é a verdade. Se Ele perdoou a mim, que o ofendi tantas vezes, que denegriu a imagem dele muitas das vezes, quem sou eu para não praticar a verdade dele? Muitas das vezes, nós preferimos aquilo que é fácil. Amém? É fácil pedir perdão? Não, principalmente uma pessoa que é muito orgulhosa, como eu sou muito orgulhoso, dentro do meu coração. Aí sabe o que o Senhor fez com o orgulho que há dentro do meu coração? Ele disse, olha, eu vou afastar um tantinho mais. Aí eu vou afastar um tantinho mais. Olha, Ney, eu te amo, então por isso, assim como o vaso, eu vou te quebrar aqui um pouquinho. Sabe? Vou te quebrar, vou colocar essa situação assim, vou colocar uma pessoa assim na tua vida, que é para ela te ajudar a crescer. Uma pessoa que tu possa ver que ela tem um amor verdadeiro, que ela tem uma fala verdadeira, que ela tem um sorriso verdadeiro. E olha, também do teu lado vai ter pessoas assim, 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 que vão te desafiar que tu a ame mais, que vão te desafiar que tu fale mais da verdade, da minha verdade, não é a tua verdade, é a minha verdade. Sabe, irmãos, e assim eu vou caminhando e vou aprendendo a verdade dele no decorrer da minha caminhada com Cristo, porque ela é maravilhosa. Amém? Eu posso olhar para a minha vida hoje com Cristo, e se eu parar e fazer um paralelo da minha vida sem Cristo, nossa, eu já vejo já a devastidão. Irmãos, ele para e ele olha para nós, e ele começa a ministrar a verdade. Nós precisamos entender que a nossa eternidade começa agora, então nós precisamos viver o caminho de Cristo agora, e nós precisamos viver a verdade de Cristo agora. Amém? Pode passar, Vitor, por favor. E por que nós devemos viver essa verdade? Porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 12, 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, aquele que não pratica a verdade, aquele que mente, aquele que usa de falácias, né? O Senhor abomina. Mas olha só, aqueles que praticam a sua verdade são o seu deleite, é a sua alegria. Amém? A primeira coisa que Deus falou de Jesus aos homens, alguém lembra o que foi? Este é o meu filho amado em quem eu me deleito, em quem eu tenho alegria. Pare para imaginar, irmãos, né? Olha só o Eduardo é meu filho amado, em quem eu me deleito. Olha só o Alisson, nossa, Alisson, eu me deleito na verdade que tu tens praticado na tua vida. Percebem, irmãos? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer se deleitar, quer ter alegria em tudo que nós fazemos. E, amém, ele diz que eu sou a vida. A vida de Jesus em nós, irmãos, ela sempre nos aponta, né, para o Espírito Santo, ela sempre mostra o Espírito Santo dentro de nós como vida, para que seja a nossa fonte. Mas também não é apenas isso, porque quando Jesus ele começa a dizer, olha, eu sou o caminho, então é uma caminhada longa, não é uma corrida de 100 metros, é uma caminhada longa. Então, ele também está falando, olha, você também tem que parar e cuidar do teu corpo físico, das tuas emoções, amém? Da tua saúde mental. Irmãos, se nós não cuidarmos também do nosso corpo físico, nós não conseguiremos viver na plenitude, amém, de Deus. Parem para imaginar, só um exemplo. Se eu tivesse há 2 dias sem dormir,
só assistindo filmes, ou se eu pegasse e comesse só porcarias. Amém? Irmãos, eu não iria, eu vou ser bem sincero, eu não iria nem conseguir estar aqui, nem conseguiria trabalhar também. Por quê? Porque a minha saúde física, ela precisa estar bem, para que eu possa fazer bem aquilo que o Senhor me tem pedido. Imagine se eu ficar 2 dias sem dormir. Aí o pastor Aguinaldo chegar e diz, ô Ney, vamos fazer ali uma vigília. Eu vou chegar aqui na vigília, o que vai acontecer? Eu vou dormir, queridos. Ou seja, eu não vou, o meu corpo não vai estar alimentado, não vai estar bem, e o meu espírito não vai estar bem, ele não vai estar alimentado. Ou se eu deixar as emoções tomarem conta da minha vida, o que a minha vida vai ser? Uma vida totalmente desgraçada, porque uma hora eu estou feliz, aí depois vem um impacto, outra hora eu estou triste, aí vem um impacto, outra hora eu estou alegre. Aí vem o impacto, outra hora eu estou cheio de raiva. Quando Deus ele quer, olha, eu quero que tu tenha um impacto. Uma hora eu tenho um impacto da presença de Cristo na minha vida. E outra hora eu tenho um impacto da presença do Espírito Santo. Outra hora eu tenho um impacto face a face com Deus. É esse o impacto que Deus quer das nossas vidas. Ele quer uma vida plena. Ele quer uma vida abundante, porque foi isso que Ele prometeu. E uma coisa que nós devemos sempre nos perguntar é: és tu quem gera vida em mim, ou eu consigo sobreviver independente de ti? Sabe, nós devemos nos perguntar isso: Senhor, é tu quem geras vida em mim, ou eu posso sobreviver independente de ti? Tu fica aqui, eu fico aqui, eu vou conseguir sobreviver sempre. Amém? Nós devemos ir parar para nos perguntar: Senhor, tu és a minha necessidade, ou eu só preciso de ti, pois eu tenho necessidade? Eu me cobro muito isso, irmãos, sabe? Como eu falei, eu não sou perfeito, e ainda tenho muitas falhas que estão a ser corrigidas em amor, pelo meu discipulador, pela minha esposa, pelo Espírito Santo. Ele sempre me confronta através de irmãos, através, sabe, de pessoas estranhas, através da Sol. Sabe, queridos, ele me confronta para que eu possa ter uma vida plena, mas entendendo que ele é a minha necessidade. Amém? Que ele é a minha necessidade. Sabe, eu não busco o Senhor Jesus porque eu tenho necessidades. Eu busco o Senhor Jesus porque eu aprendi a amar Jesus. Amém? Eu aprendi, depois que eu aprendi a amar Jesus, eu comecei a entender, não, eu não posso